realmente é um assunto muito preocupante, porque é uma doença que pode, sim, levar à morte, né? Se não bem cuidada, se tiverem complicações. Para explicar tudo isso, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio o Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista, membro da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso e das pessoas em casa também. Qualquer dúvida que você tiver, revistadacidade.tvgazeta.com.br, pode mandar e o Dr. Mauro responde ao vivo aqui pra gente, tá bom? Realmente é uma doença que, quanto antes diagnosticada, assim como a maioria delas, maior o sucesso no tratamento. Quais são os riscos de uma pneumonia não bem cuidada ou não diagnosticada? Pneumonia tem dois caminhos. Ou o indivíduo cura ou ele morre. Tá. Então, é importantíssimo o diagnóstico da pneumonia e quanto mais precoce, como você falou, para obter a cura, porque é uma doença de alta mortalidade caso não seja feito o tratamento. É a quarta causa de óbitos no Brasil, para você ter uma ideia. Quarta causa de óbitos. Gente, é muito preocupante e muito presente também nessa época do ano, como a gente falou, né? Por que os casos ficam mais graves ainda nessa fase? Nessa época do ano, nessa época de inverno, onde as temperaturas são mais baixas, não está acontecendo isso em São Paulo, mas um tempo mais seco, esse tempo mais seco, com mais poluentes, são irritantes das vias aéreas e as pessoas são com maior tendência a ter infecções nas vias aéreas, principalmente as gripes e os resfriados. E uma pneumonia, habitualmente, ela se segue a um quadro de gripe. Por isso a importância da vacinação contra a influenza nos períodos que antecedem o inverno para a prevenção, principalmente da pneumonia. Então a pneumonia pode ser um agravante da gripe? A pneumonia, habitualmente, ela se segue a um quadro de gripe. Não necessariamente em todos os casos, mas habitualmente são os germes que estão presentes na boca, no nariz, nas cavidades do rosto, que causam a sinusite. São esses germes que vão para dentro do pulmão e causam a pneumonia. E você falou em germes, quais são os agentes causadores da pneumonia? Então, muitos agentes podem causar pneumonia, principalmente vírus e bactérias. A principal bactéria é o pneumococo, que vive habitualmente nas nossas cavidades nasais, na nossa garganta. Ele causa infecções de nariz, infecções de ouvido, infecções de garganta e também pneumonia. Existem outros agentes, outros micróbios que vivem em ambientes de ar-condicionado, que podem ser transmitidos aí não diretamente do nariz para dentro da via aérea, mas do meio ambiente o indivíduo inalar essa bactéria. Um exemplo, por exemplo, é a legionela. Ah, tá. Bom, a gente está vendo até aqui atrás, entrou aqui no plasma uma imagem pra gente, esse é um pulmão que está acometido por esse problema, pela pneumonia. Como é que é feito o diagnóstico? Só através de um raio-x? O raio-x ele auxilia no diagnóstico de pneumonia, mas principalmente a clínica do doente. O indivíduo que tem tosse, que tem catarro, que tem febre alta, dor no peito, são todos sintomas de pneumonia. Esse indivíduo realizando o raio-x, como que foi demonstrado, onde aparecem algumas lesões características para nós médicos. Que são essas partes esbranquiçadas, é isso? Exatamente. Ali teria que perder um pouquinho mais tempo explicando, mas ali a flechinha está indicando uma área branca. Se você comparar o lado esquerdo da televisão com o lado direito, existe uma área mais esbranquiçada do lado esquerdo em relação ao lado direito. E essa área esbranquiçada é a área de pneumonia. Tá certo. Bom, eu queria que você explicasse aqui, através desse molde, quais são as áreas do pulmão que podem ser atingidas pela pneumonia. A pneumonia pode pegar os dois pulmões, né? Aqui a gente tem o desenho, um esquema basicamente do pulmão. Se a gente Coloca tirar só um copo d'água para mim, um pouquinho para o lado assim. Vamos colocar aqui atrás. Obrigada. Se eu não der um tapa e derrubar, tá bom. Para fazer mais pra cá. Aqui a gente tem os dois pulmões, o lado direito e o lado esquerdo. Né? Se a gente abrir aqui e tirar essa parte inicial, aqui no meio fica o coração. Então o ar ele entra pela região da traqueia, se divide para os brônquios, para os dois pulmões, e qualquer área dos pulmões pode ser comprometida pela pneumonia. Né? Onde a bactéria entrar via aérea e se instalar dentro do pulmão pode levar a essa infecção. E por que as crianças e os idosos têm que ficar mais atentos, ou nós, no caso, ficarmos mais atentos, as crianças principalmente, que eles ficam mais suscetíveis também a contrair a pneumonia? Pneumonia qualquer indivíduo pode ter, desde a criança até o mais idoso. O que ocorre é uma maior gravidade entre as crianças e os idosos, e os maiores índices de mortalidade estão situados nessas faixas etárias. Então, as crianças muito pequenas ou os indivíduos acima de 60, 65 anos de idade, onde se situam as maiores índices de mortalidade, onde elas atingem maior gravidade. Por isso a importância, principalmente nos idosos, da vacinação.
Tá, e em quanto tempo esse quadro deve melhorar? Normalmente a pessoa tem que ser internada, o tratamento pode ser feito em casa, ou isso vai variar de acordo com a gravidade da situação? Pneumonia pode ser tratada em casa ou no ambiente de hospital. Isso vai variar de acordo com a gravidade da doença. Tá. Existem alguns critérios que nós temos de avaliação de gravidade no momento do diagnóstico. O indivíduo, em boa parte das vezes, pode ficar em repouso em casa, tomando antibiótico em casa por boca mesmo. Situações mais graves, ele necessita ser internado, tomar antibiótico pela veia, fazer um tratamento até estabilização para depois continuar em casa. Que deve acontecer em quantos dias? O tratamento de pneumonia leva em média de 5 a 10 dias o tratamento. Tá. Indivíduos com algum grau maior de gravidade pode se estender um pouco mais. Indivíduos, alguns que estão muito bem, pode ocorrer um tratamento mais curto. Só para a gente encerrar, é interessante falar a respeito de prevenção, né? Como é que as pessoas podem prevenir a pneumonia? Essa questão de lavar as mãos com frequência é muito importante também, isso depende também da época do ano. Como então, os maiores agentes causadores de pneumonia estão no próprio indivíduo, que estão nas cavidades nasais, nas mãos. Então, a lavagem frequente das mãos previne a transmissão de vírus de indivíduo para indivíduo, principalmente o influenza. A vacinação que precede o inverno, então nos meses de abril, maio, fazer a vacinação adequadamente contra a influenza vai prevenir os quadros mais graves de pneumonia, além daquelas medidas gerais para todo mundo, uma boa alimentação, a prática de esportes, manter um ritmo de vida saudável. Se manter saudável, né, o mais possível, né? Ainda mais quem mora em grandes centros como São Paulo, em que a qualidade de vida já fica comprometida pelo ambiente em si, né? Exatamente. É muito importante a gente se cuidar. Deixa eu agradecer então ao Dr. Mauro Gomes, que é pneumologista, membro da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia. Obrigada mais uma vez pela sua participação e pelas informações que você trouxe aqui ao Revista, tá bom? Até uma próxima.